Bom, então vou falar sobre aprendizagem, gênero e tecnologias educacionais. De onde vieram esses termos? Vieram de uma nuvem de palavras um pouquinho maior, mais coloridas, mais interessantes, que tem a ver com linhas de pesquisa que a gente tem desenvolvido, eu e outras professoras, dentro do CMCC, da UFABC. Trata-se do Laboratório de Informações em Rede e Tecnologias Educacionais. A gente desenvolve essencialmente pesquisas na área de sistemas de software, que passa por modelagem, simulação, ciência de redes, criptografia, segurança, e chega em tecnologias educacionais. São vários temas, né? São pesquisas bastante variadas. Então, na palestra de hoje, a gente vai falar de, essencialmente, 3 projetos. A gente selecionou esses 3 projetos relacionados à aprendizagem, gênero e tecnologias educacionais. A escolha desses 3 temas foi essencialmente porque a gente acredita que essas 3 pesquisas vai nos trazer um impacto social mais relevante e mais a curto prazo. Primeiro problema que eu queria colocar aqui está no nosso contexto de educação superior, que é o de reprovações múltiplas em disciplinas na universidade. Eu trouxe aqui o exemplo de uma disciplina em particular, mas tudo que eu estiver falando aqui pode se replicar a qualquer outras disciplinas da própria UFABC e de outras universidades. Os dados relativos a esses 2 gráficos vêm de 2017, quadrimestre 3, da disciplina Processamento da Informação, que é uma disciplina obrigatória do bacharelado em Ciência e Tecnologia, que tem como objetivo ensinar lógica de programação e introduzir programação de computadores para todos os alunos do BCIT. No início do Q3 de 2017, a gente fez um questionamento com os alunos que estavam matriculados na turma de PI semipresencial. Dos alunos que responderam, a gente obteve 172 respostas, e desses 172 respondentes, 41,9% disseram que já haviam reprovado a disciplina PI anteriormente, portanto, estava matriculado porque não havia concluído bem-sucedidamente. Desses 41,9% dos alunos, a gente percebe no gráfico à direita uma parcela muito significativa, cerca de 1/3, de alunos que reprovaram mais que uma vez. Reprovaram 2, 3, 4 vezes ou mais. Bom, problemas ou causas que estão por trás disso tudo são variadas, né? A gente conduz um projeto dentro do laboratório que se chama meta-aprendizagem. A gente parte da premissa que todos os estudantes que entraram na universidade são capazes de aprender, ok? Então, o que acontece para eles estarem acumulando reprovações múltiplas e, às vezes, em variadas disciplinas? Então, o projeto Meta-Aprendizagem tenta entender as causas e propor soluções para reduzir esses problemas. Tá? A gente acredita que o bom emprego de estratégias cognitivas e metacognitivas é o ponto que deve ser melhor trabalhado. Melhor trabalhado não só pelos alunos, mas principalmente pelos alunos, pelos estudantes. Se você não está conseguindo concluir bem-sucedidamente, superar suas dificuldades de aprendizagem, provavelmente você está enfrentando dificuldades com, por exemplo, a organização do seu estudo, a forma como você aprende. E a isso a gente chama de estratégias cognitivas e metacognitivas. A gente fez um levantamento de quais estratégias os alunos estavam usando menos e, portanto, os professores precisariam incentivar mais. Então, um exemplo de estratégia metacognitiva que a gente
percebeu que os alunos adotam menos e precisam melhorar, é a reunião em grupo com seus colegas para discutir soluções de problemas propostos, discutir soluções alternativas, porque, por exemplo, você pode ter aprendido de uma forma, e na hora que você se reúne com seus amigos e discute sobre essas soluções, você tem um aprendizado adicional. Você pode identificar, por exemplo, erros que você estava cometendo, ou que seu colega está cometendo, e essas discussões são muito enriquecedoras para todos, ok? E aí a gente, dentro do projeto Meta-Aprendizagem, a gente promove algumas dinâmicas para tentar superar esses problemas, principalmente com os alunos que estão enfrentando as dificuldades. Exemplo aqui, dinâmicas extraclasse presenciais e à distância, como, por exemplo, testes em que o aluno avalia o próprio aprendizado e tem um retorno imediato sobre o que está errando e o que está acertando. Tá? A gente conseguiu, controlando algumas variáveis, um bom desempenho, um melhor desempenho, melhor dizendo, com relação aos alunos de PI semipresencial. Nesse gráfico aqui, a gente tem exemplo de índices de reprovação que ocorreram no quadrimestre 1, que é o quadrimestre ideal para essa disciplina de processamento da informação, em 3 anos consecutivos, 2016, 17 e 18. 2016, a gente tinha um índice de reprovação acima de, perto de 40%. Tá? E aí, com o estímulo adequado de estratégias metacognitivas com os estudantes, a gente conseguiu chegar em 2018, desse quadrimestre 1 deste ano, um índice de reprovação bem inferior. Então, a reta aqui que vocês podem perceber nesse gráfico é descendente. A parte boa que eu tenho aqui para dizer é que quando a gente controla alguns fatores que estejam influenciando nesses índices de reprovação, a gente consegue ter resultados bacanas. Só que são muitas variáveis. E só para deixar claro, né, esses índices de reprovação que caíram, a gente fixou os mesmos critérios avaliativos, portanto, a gente tem relativamente uma boa segurança de comparar que as nossas iniciativas têm dado resultados. Só que existem outros fatores que a gente não consegue ainda, né, ter um controle ideal sobre a diminuição das reprovações. São variados fatores, muitos deles ambientais, o próprio ambiente que a gente coloca para os alunos. Esses números, por exemplo, são para a disciplina semipresencial, em que o aluno estuda à distância, né? E quando a gente está numa situação presencial, o professor está acompanhando os alunos, tem melhor controle sobre como os alunos estão estudando, como estão aprendendo. No caso do semipresencial é muito difícil. E aí tem outros fatores que a gente ainda precisa elaborar melhor na pesquisa. Então, por exemplo, o quadrimestre 1, que é o Q1, é o ideal e, portanto, a gente já percebeu que os alunos, quando se matriculam no quadrimestre ideal, eles estão seguindo a grade recomendada ou então assumem um compromisso de passar naquela disciplina de uma maneira mais elevada. No quadrimestre 2 e quadrimestre 3 de cada ano, não sendo o quadrimestre ideal, a gente nota uma dificuldade maior dos alunos, em parte porque, se eles estão fora do quadrimestre ideal, possivelmente eles já enfrentaram dificuldades anteriores, ou reprovaram nessa própria disciplina, e estão refazendo no Q2 ou no Q3, ou então tiveram dificuldades com outras disciplinas e estão precisando remanejar isso à grade ideal. E aí, alguns problemas que a gente tem levantado, por exemplo, com relação à questão de reprovação versus se é menino ou menina.
Antes de mais nada, eu queria deixar claro que esses gráficos que eu mostro aqui, de aprovação e reprovação, e versus o gênero, né? Vermelho em feminino, azul em masculino, quero deixar bem claro que as causas que levaram a esses números são essencialmente ambientais, não tem nenhuma relação com a capacidade de aprendizado de meninos versus meninas, tá? Ok, essa barra mais à direita, as duas barras mais à direita mostram a proporção de meninas bem menor que a de meninos, isso já é conhecido dentro da universidade, então é esperado também que a gente tenha um comportamento similar de reprovação e aprovação com relação a meninos e meninas. Ok, aqui nessas primeiras barras aqui à esquerda tem os índices de aprovados ao final de 2017, quadrimestre 3 na disciplina PI semipresencial. E nesse segundo bloco, os reprovados por desempenho. Se vocês observarem bem, aqui, reprovados por desempenho, a gente tem meninas em maior número, mais do que 50%, tendo reprovado, enquanto que meninos reprovaram por desempenho, aliás, foram reprovados por desempenho 25,9% apenas. E isso, assim, deixa a gente de cabelo em pé, porque, pelo próprio problema em si, né, de reprovação, só que o fato de a gente estar reprovando, ou ter acontecido alguma coisa nesse quadrimestre para reprovar mais meninas do que meninos, né, nos deixa extremamente preocupados, porque a questão de gênero e ciência da computação é um ponto crítico, extremamente crítico. Aqui eu tenho um exemplo de um ranking de 50 cursos mais frequentes no Brasil inteiro, são dados do Censo Superior da Educação de 2016, do INEP, tá? E nesse gráfico a gente tem nas primeiras linhas os cursos com mais meninas. E nas últimas linhas, os cursos com menos mulheres, né? Ciência da computação está destacado aqui em vermelho, porque é uma das preocupações nossas, aumentar o número de meninas em ciência da computação. Aqui a gente tem menos do que 15% de meninas, isso em 2016, né? E massivamente meninos matriculados. E essa posição aqui, na verdade, é a segunda pior nesse ranking, tá? Quero deixar bem enfatizado isso. Ciência da computação é o pior, é o segundo pior, só perdendo para engenharia mecânica, que é o último colocado. Só que assim, engenharia mecânica já carrega aquele estigma de curso superior altamente masculinizado. E a gente, ciência da computação, não muito diferente das posições 44 em diante, olha, sistema de informação, engenharia da computação e outros cursos similares, né, da mesma área. Bom, isso no Brasil inteiro. Na ciência da computação, na UFABC, a gente tem números bem parecidos, infelizmente não é diferente. As meninas discentes de graduação, 18,9%, dados apurados esse ano, tá? Discentes de pós-graduação, menos ainda. Docentes, um número um pouquinho maior, mas não tanto maior. E aí eu queria ressaltar o seguinte, esses números de meninas na computação têm sido reduzidos ao longo do tempo. Já houve um momento em que havia mais mulheres em processamento de dados, sistemas de informação e tal. E essa representatividade feminina foi caindo, ano a ano, né? Foi caindo, continua caindo, só que a gente precisa estancar isso. Por quê? Porque isso é um problema, né? Eu acho que... Opa, mais um pouquinho. Esse é um problema, não só aqui na Universidade Federal do ABC, como no Brasil inteiro e no mundo inteiro. Tá? Por que isso é um problema? Para dizer assim, bem resumidamente, diversidade de gênero é essencial para o avanço da ciência e tecnologia. Diversidade é essencial
para o desenvolvimento sustentável. E tanto que a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da ONU, e, em particular, a Agenda 2030 para a Educação da Unesco, né, inclui objetivos específicos para tratar esses problemas, que é o de educação inclusiva, equitativa e de qualidade para todos. Igualdade de gênero, no sentido de fornecer acesso para todos. Tá? Por isso, a gente tem na Universidade Federal do ABC o projeto em andamento, Mais CTPM, que é Desmistificando a Ciência da Computação e Tecnologias da Informação por e para Mulheres. Esse projeto tem várias frentes de atuação. Então, por exemplo, mais à esquerda, a gente promove debates, encontros entre mulheres para discutir os assuntos, entender as causas, né? Discutir questões de carreira para a permanência das mulheres na computação e TI. Promovemos um workshop na semana do CNCC, debatendo essas questões. A gente tem uma outra frente de trabalho, que é tentar atrair meninas para disciplinas de programação. Como eu falei lá atrás, o exemplo da disciplina Processamento da Informação, é uma disciplina obrigatória do BCIT. Aí algumas meninas chegam, têm um choque ou têm dificuldades, depois não querem continuar, fazer outras disciplinas de computação, de programação. Isso para a gente é um problema, e não apenas porque elas não vão querer mais ou vão desistir de cursar ciência da computação. A questão é que a gente espera mesmo que quando o estudante egresso daqui da UFABC chegue no mercado, ele tenha habilidades bem desenvolvidas para a programação, ou seja, para resolver problemas diversos, né, usando a computação. A gente sabe que isso traz inovação. É muito importante. E aí, oferta de minicursos é uma frente de trabalho do projeto Mais CTPM, em que a gente tenta ensinar lógica de programação para meninas que ou não conhecem nada, têm um total desconhecimento e apenas têm um interesse, né? Ou que têm dificuldades e acha relevante aprender e portanto, continua aprendendo. Outras frentes, divulgação científica. A gente acredita que muitas meninas não se interessam, sequer cogitam estudar computação ou disciplinas, matérias, cursos na área de tecnologias, né? Porque elas não conhecem, desconhecem modelos femininos, não se identificam com a área. Então, divulgação científica é um ponto forte, mentoria e apoio, isso dentro da universidade, depois para carreiras de TI também, mentoria e apoio, porque você sendo minoria, o público feminino sendo minoria, acaba enfrentando mais dificuldades ainda para conseguir conduzir os seus estudos e a própria carreira. Okay? Outras frentes de trabalho, assim que eu conseguir avançar, são as pesquisas. Então, a gente tenta entender as causas de todo esse problema dentro da universidade e fora também. Tem um grupo de ações visando essa compreensão e ações em escolas. Então, a gente entende que não adianta a gente ficar somente na universidade, a gente tem que chegar nas escolas, desconstruir várias coisas e colocar nas meninas, olha, por que não seguir carreiras na área de ciências exatas, tecnologias e computação? Por que não? Okay? Essas ações em escolas ainda estão em planejamento, mas é uma abordagem que a gente gostaria de implementar. Vamos implementar, né? Todas essas ações foram consolidadas em um artigo que foi apresentado essa semana no Congresso Brasileiro de Informática e Educação, e a grande felicidade nossa é que esse artigo foi premiado como o melhor artigo do workshop de ensino em pensamento computacional e algoritmos dentro do Congresso.
tá? E é um trabalho feito essencialmente por meninas de graduação da computação e do ECIT também. Ok, eu falei aqui de problemas de aprendizagem, essa questão de baixa representatividade feminina, né? A gente tem outros caminhos também que a gente poderia seguir, são vários caminhos, mas um que a gente gostaria de ressaltar cai nesse terceiro projeto do nosso laboratório, que é o Diversão Séria. Esse nome vem de uma área de pesquisa que se chama Serious Games, né? Ou jogos sérios, em que a gente tem como objetivo o ensino e aprendizagem por parte do aluno, né? Por meio de jogos. E não são jogos educacionais no sentido convencional que muitos estão acostumados a ver, né? Porque jogos educativos têm o estigma de ser chato, muito chato, e Serious Games é um pouquinho diferente no sentido em que é um jogo de entretenimento, ou seja, engaja a pessoa a seguir, prosseguir, fazer e avançando nas fases, né? E continua jogando, assim, quer dizer, algumas pessoas não conseguem sequer abandonar o jogo e continua, a mãe tem que ficar lá insistindo com o filho, para com isso, larga esse jogo e vai estudar, né? Então, na verdade, a gente tem um propósito de unir, já que games têm essa capacidade de reter a atenção eventualmente, a gente poderia ensinar dentro desse ambiente de autoentretenimento. E aí, Serious Games trata disso. Então, o projeto Diversão Séria é um projeto de pesquisa, ensino e extensão também, envolvendo pessoas daqui da universidade, alunos, docentes e técnicos administrativos, todos que tenham interesse em aprender a desenvolver jogos, né, com esse propósito de ensinar alguma coisa. A gente promove oficinas, cursos em toda essa temática. São muitos módulos para se desenvolver um jogo, né? Requer muitas habilidades, desde designers, programadores, enfim. E aí é necessária uma metodologia que ainda não está amadurecida, está em andamento, está em pesquisa. Bom, a gente chama os alunos, os TAs, etc., para vir aprender a programar jogos, eles acabam se divertindo bastante, e o impressionante é que eles acabam também a aprender a ensinar. Essa é uma coisa que acaba vindo do próprio projeto. E a gente chegou à conclusão de que, em matéria de aprendizado e ensino e aprendizado, os alunos e todos os participantes superam os professores, e a gente acha que tem que deixar na mão deles mesmo, ok? Então, aqui são os 3 projetos dos quais eu falei, né, dentro do Laboratório LIRT, Laboratório de Informações em Redes e Tecnologias Educacionais, embaixo no nosso site. Eu gostaria de agradecer bem rapidamente a todos os monitores dos projetos, a maioria desses monitores do projeto, meta-aprendizagem, mais CTPM, e os participantes do Diversão Séria, a maioria são voluntários, quer dizer, o pessoal começa a participar, toma gosto e continua trabalhando conosco de uma forma impressionante, tá? E temos também que agradecer as bolsas que a Prograde fornece por meio do edital de melhoria do ensino para alguns dos nossos alunos, e a CAPES pelo apoio financeiro de um dos jogos sérios que a gente está desenvolvendo. Então, muito obrigada.